que nós temos pactual, em que a obediência é requerida daqueles que estão dentro da aliança, né? Então, eu preciso me submeter à autoridade, né? Então, nesse princípio, as duas partes envolvidas no matrimônio, elas voluntariamente e livremente, elas consentem em viver de acordo com as regras do matrimônio que Deus estabeleceu, não é, solenemente aos nossos primeiros pais no Jardim do Éden. Então, quando você constitui um casamento, você casa um homem e mulher, biblicamente falando, certo? Então, livremente e voluntariamente você consente com o casamento e viver de acordo com as regras estabelecidas pelo Criador no Jardim do Éden. Então, as regras, elas não são mudadas de acordo com a sociedade, elas são estabelecidas por Deus desde o princípio. Então, quando eu constituo o matrimônio, eu estou fazendo o quê? Eu estou me submetendo às regras estabelecidas pelo Criador. Então, vamos abrir a Bíblia em Malaquias, capítulo 2, verso 14, por favor. E nesse texto, a partir dele, nós vamos nos basear aquilo que a nossa aula de hoje. Malaquias, capítulo 2, versículo 14. Diz assim o texto sagrado, irmãos: e perguntais, por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu fostes desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança, e a mulher da tua aliança, né? Então, duas coisas são mencionadas aqui nesse texto, certo? Que eles descrevem literalmente a solenidade dos votos feitos no início do matrimônio. O que Deus está requerindo aqui? O que Ele está requerindo aqui? O que Ele está requerendo de fato aqui nesse contexto? Aquilo que foi votado, aquilo que foi selado no pacto. Então, quando ele chega para Adão e Eva dizendo, ora, para Adão, acaso comes do fruto que eu te ordenei para não comer? Ele está requerendo aquilo que foi acordado. Entende? Então, Senhor, a mulher que tu me deste, entende? Por mais que ele se desculpe, ele sabia que o acordo tinha sido selado, não é? Então, o que Deus está requerendo é aquilo que foi acordado, ok? Então, nesse sentido, ele está mostrando, nós vamos aprender aqui o que é requerido no matrimônio em aliança, no voto, ok? E a partir daqui, nós vamos entender primeira coisa que a gente vai entender, né, é que a troca de promessas, veja, a troca de promessa é um pacto. A troca de promessa é um pacto. O verso 14 diz o seguinte: o Senhor chama os maridos ao arrependimento, porque por tratarem suas esposas de maneira pecaminosa, como eles se divorciaram dela, divorciaram da sua companheira e da mulher da aliança, o texto diz. Aqui, literalmente, o Senhor está dizendo, vocês deveriam cumprir o pacto e vocês então teriam as promessas, porque toda aliança tem as promessas e as ameaças, não é? Então, quando eles têm as promessas estabelecidas, se eles fizerem o que é determinado, eles receberão as promessas, mas se eles não fizerem o que é determinado, eles receberão a ameaça daquilo que o pacto diz. E o Senhor volta para cobrar dele, veja, você abandonou a mulher com que você fez uma aliança. O Senhor vem a ele e diz exatamente isso. Em Provérbios, no capítulo 2, por favor, sem desmarcar o texto de Malaquias, que nós voltaremos a ele outro momento, mas Provérbios, capítulo 2, versículo 16 e 17, diz assim as Escrituras: para te livrar da mulher adúltera, da estrangeira que lisonjeia com palavras, a qual deixa o amigo da sua mocidade
e se esquece da aliança do seu Deus. Veja, aqui ele está escrevendo: o homem que deixa sua esposa e deixa a mulher da sua mocidade para uma mulher que não é a sua, que é literalmente a quebra do pacto, da aliança, ele diz, ora, veja aqui a linguagem da requerida, ele usa o termo aliança, no finalzinho do versículo, e se esquece da aliança do seu Deus. Ora, você não fez aliança apenas com a mulher, você fez aliança com Deus. Isso foi diante de Deus, o pacto foi estabelecido. É nisso que o Senhor está aqui requerendo, não é, do seu povo. O adultério ou a adúltera ou o adúltero aqui, ele é descrito como aquele que não apenas, não é, abandona o seu marido ou a sua mulher, mas ele se esquece do pacto com seu Deus. Ele não apenas abandona, mas ele esquece do pacto com seu Deus. A referência ao matrimônio aqui, irmãos, é clara, aos votos do matrimônio. Existem votos feitos no matrimônio. Matrimônio é, entretanto, um vínculo sagrado. Matrimônio é um vínculo sagrado. Quando um homem e uma mulher, eles trocam votos no dia do casamento, eles fazem votos no dia do casamento, eles estão mais do que contraindo, não é? Ou melhor, eles estão mais do que entrando em acordo para compartilhar uma casa, uma conta bancária, eles estão entrando em uma aliança um com o outro, onde existem estipulações e responsabilidades. É muito mais do que você pode imaginar. Interessante que um estudioso dos puritanos afirmou o seguinte: para os puritanos não era o amor, mas a fidelidade que constituía o matrimônio. É engraçado que as pessoas dizem, acabou o amor, então acabou o casamento. E o que é amor? Não é? Para eles, o que constitui o casamento é a fidelidade, não o amor. Certo? Porque você não pode ser infiel aos votos que você fez. Não pode imaginar que simplesmente eu resolvi não amar mais, então, ok. Né? Ok. Perceba, irmãos, ele ainda diz, até mesmo se o amor se enfraquecer, as partes permanecem debaixo da obrigação de se manterem fiéis um ao outro por causa do voto marital. Não há justificativa para dizer, eu não amo mais, não existe isso na Escritura Sagrada. Uma vez que você votou, se você quebra os votos, você está debaixo de maldição, você está debaixo de juízo de Deus, né? Porque lembre-se, não tem só promessas nos votos, existem ameaças também. A quebra gera as ameaças. Por isso que o matrimônio ele deve ser adquirido, ou mesmo você deve entrar nele como quem entra em uma aliança. Marido e mulher, eles vão prometer diante de Deus a cumprir as suas obrigações que Deus designou para cada um deles. O marido promete fidelidade e um amor fiel à sua esposa, como Cristo amou a sua igreja. Prometeu servi-la, confortá-la, honrá-la, cuidar dela. E disse mais, né? E perceba, irmãos, que ele vai fazer isso até o dia que ele viver. Ele promete que vai praticar isso até o dia em que ele viver. O dia que ele morrer termina, mas ele vai cumprir isso até o último dia da sua vida. Até o último dia da sua vida. Ainda esse mesmo estudioso dos puritanos afirmou, aquele que não deseja ter responsabilidade
não entende a essência do matrimônio. Aquele que não entende responsabilidade, não entende a essência do matrimônio. O cara quer casar para curtir, para usufruir da vida. Ele tem responsabilidade. O indivíduo nunca pagou um boleto. Vai ser difícil para ele, o dia que chegar o boleto. Ele nunca teve experiência na vida com nada. Ele é servido pelos outros. Ele justifica tudo, tudo que acontece ele culpa os outros. Ele nunca é culpado por nada. Ele não assume, veja, ele só não tem responsabilidade, como ele não assume responsabilidade. Nunca ele é culpado por nada. Sempre a culpa é do outro, sempre a culpa é do outro. Você pode ter certeza que esse indivíduo não está preparado para o matrimônio. Definir, diz ele ainda, o matrimônio de alguma maneira que ignore ou negue o compromisso pactual de fidelidade como prescrito por Deus, é abandonar a sua instituição e é abandonar os fundamentos e, pior, é redefinir o casamento de uma forma centrada no homem. O casamento é egocêntrico, é centrada no homem. Ele é literalmente, a minha vontade, é o meu prazer. Não funciona assim. Alguns casamentos, irmãos, praticados, aqueles que caminham nessa forma humana, ao invés de trazerem honra ao relacionamento de Cristo com a sua igreja, ele na realidade trazem desonra para o relacionamento entre Cristo e a sua igreja. As obrigações do matrimônio são questões de religião, são questões de consciência, são questões de obediência ao Evangelho. E essas obrigações são plenamente prescritas nas Escrituras Sagradas. E Cristo um dia virá em chamas de fogo para se vingar daqueles que não obedeceram ao Evangelho e os preceitos dele. O marido fiel virá e se vingará dos que tornaram o seu matrimônio algo indigno. Só você abrir as Escrituras comigo, segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, por favor, capítulo 1, versículo 8. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 8. Diz assim a palavra de Deus: em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor. Ele está se referindo a Cristo. É só você olhar no verso 6 a 7. Se de fato é justo para com Deus que ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam. E a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele vem para se vingar deles. Então essa é a primeira coisa mencionada em Malaquias 2,14. A segunda coisa, irmãos, mencionada em Malaquias 2,14, expressa a solenidade dos votos do matrimônio. Você sabe quem é a testemunha desses votos? O próprio Deus. Veja o verso 14, volte comigo lá, Malaquias 2,14 diz assim: e perguntais por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade. O problema aqui, irmãos, é que
Deus é a testemunha desse matrimônio. E não é qualquer matrimônio, é todo matrimônio, porque foi ordenado por Ele. Mesmo aqueles que prescrevem regras humanas para o matrimônio, esses têm Deus por testemunha. O Senhor é testemunha. É testemunha entre quem, irmãos? Entre Ele e a mulher da mocidade. Interessante. Veja como é importante olhar no texto, irmãos. Que mulher é essa? Aquela que você abandonou, aquela que você se divorciou, aquela que você se divorciou. Não pense, irmãos, que divórcio é coisa para ser testada. É necessário haver verdadeiro arrependimento, confissão de pecados real. Nós não estamos brincando diante de Deus. Ninguém sai ileso disso. Ninguém sai ileso disso. Porque é grave, é sério. E ninguém deveria testar. O texto ensina, em outras palavras, irmãos, que o matrimônio não é apenas alguma coisa que diz respeito ao homem e à mulher casados. O casamento foi instituído por Deus, foi abençoado por Deus. O casamento é testemunhado por Deus. Você imagina isso? Ele institui o casamento, Ele abençoa o casamento, Ele é testemunha do casamento. Ele está na festa do início ao fim. Ele ouve as promessas que cada um faz ao outro no dia do matrimônio. Ele atenta para que a cada coisa dita. Ele é testemunha, irmãos, em que você se rende à sua esposa. E ele vai, quando você disse lá que apenas a morte iria separar vocês, ele anotou isso. E você disse isso com o próprio punho. Você escreveu isso com o próprio punho, do próprio punho. Você falou com a sua própria boca. Você não foi forçado a fazê-lo. Você disse que não iria abandonar a sua esposa. Imagina, era porque o marido e a mulher devem considerar cada palavra. Interessante, se você quebra o pacto, você quebra o pacto com o próprio Deus. Casamento não é apenas um pacto entre um homem e uma mulher, é uma aliança entre Deus, que testemunha e sela o casamento, entre Deus e você. Alguém pode imaginar que um bom matrimônio, irmãos, é aquele em que um homem ele consegue alcançar a mulher mais bonita como sua noiva? Alguém pensa que um bom matrimônio é aquele que diz assim: eu encontrei uma mulher que é rica, ou então um marido que é riquíssimo. Outros pensam que o bom casamento é se o marido ou a esposa, não é, tem independência um do outro, quer dizer, cada um tem sua vida independente, cada um tem o seu dinheiro, cada um vive do seu jeito, então não há restrição, nós temos liberdade entre nós. Todo mundo pensa que isso é um bom matrimônio. Outros pensam que o bom matrimônio, irmãos, é dizer o seguinte: tudo que eu mando ela faz, tudo que eu quero ela me obedece. Ou então ela diz assim: o meu marido, ele me ama e toda vontade ele faz para mim, tudo que eu desejo ele realiza para mim. Se você pensa que matrimônio é isso, se você pensa que casamento é isso, você vai se desapontar rápido, você vai se frustrar logo,
não vou dar muito tempo. Talvez na lua de mel você já se frustre. Se você acha que o casamento é isso. Por isso, não case sem antes conhecer quais suas obrigações. Ora, antes de conhecer quem é a pessoa que você vai casar, você tem que saber qual a sua responsabilidade. Para que você saiba o que quer quando casar. Para que você saiba o que quer quando casar. Certa vez eu vi um jovem dizendo: eu estou gostando de uma moça e ela é meio rebelde, mas eu acho que assim eu amo o jeito dela, eu gosto dela, eu vou cuidar dela. Ele disse, namorado. Eu disse, olha, você não ama o jeito dela, você a ama. E aí você acha que está disposto a enfrentar o problema. Aí você está confundindo as coisas. Você não está agindo com a racionalidade necessária. Esse amor que você tem com rebeldia vai demorar pouco. Os dias vão passar e a rebeldia ela vai gerar outros problemas, e você vai ter dificuldade nesse processo. Para ter um matrimônio onde tem paz e alegria, onde a paz e a alegria reine, né? Um determinado puritano diz o seguinte: para que haja paz e harmonia no matrimônio, você não deve se colocar apenas sobre aquilo que o homem, sobre aquilo que o marido e a esposa concordam, mas o que Deus ordena, o que Deus prescreveu. Você, para ter paz, não é apenas o que vocês acordaram, mas o que Deus mandou você fazer. É aí que haverá paz e harmonia no matrimônio. E aí o que é que eu vou fazer, irmãos? Porque se eu vou fazer o que Deus manda, eu vou a Ele pedir, dá-me sabedoria, Senhor. Me ensina a governar minha casa. Não me deixe fazer o que é bom aos meus próprios olhos. Para que haja paz no lar, cada um precisa cumprir o seu papel. O marido é o cabeça do lar. A mulher, ela se assemelha ao corpo de Cristo, submissa ao marido. Então, um corpo natural poderia ficar de cabeça para baixo, isto é, a cabeça no pé e o pé na cabeça? Muito menos um casamento poderia ter uma desordem dessa, onde o marido ele é governado pela esposa. Um puritano disse: as nossas costelas não foram ordenadas para ser nossos governantes. As nossas costelas não foram feitas para ser nossas governantes. Não foram feitas da cabeça para que possam ser superiores, mas elas foram tiradas do lado para estarem contentes com a igualdade, isto é, a igualdade em termos de que ambos são filhos de Deus, ambos pertencem ao Senhor e ambos têm papéis para produzir um casamento de paz e harmonia. Abandone o autor do casamento e você vai mudar a ordem completa. É interessante. Veja, irmãos, isso é interessante porque a mulher ela foi feita para o conforto do homem, mas o homem não foi feito para ser para o comando da mulher. Entenda isso. A mulher foi feita para o conforto do homem, mas o homem não foi feito para o comando da mulher. Isso é perigoso, quando eu acho que eu comando a minha mulher.
Por que isso é importante, irmãos? Richard Baxter deu um conselho interessante, ele diz: é a subversão de todas as sociedades, e assim do mundo, que o egoísmo, as pessoas impiedosas, entrem em todas as relações com o desejo de servir a si mesmo e serem gratificados sem o senso de responsabilidade no relacionamento. O que é isso? Eu imagino o seguinte: é meu papel mandar, então eu vou mandar. Então, eu quero receber aquilo que me é de direito, mas eu não sei qual é a minha responsabilidade nisso aqui. Eu não sei. Então, é um relacionamento egoísta, quando aquilo que eu sei é o que o outro deve fazer para mim. No gabinete pastoral é muito comum, as crises de casamento é muito comum. Você tem, aí o marido, sabe tudo que a mulher deve fazer. Aí a mulher chega, tudo que o marido deve fazer. Aí você para assim: ok, já entendi. Isso você está bom, no exercício está ok. Agora vamos fazer um exercício diferente. Me diga qual é a sua culpa, e você vai me dizer qual é a sua culpa. Você vai me dizer qual é o seu papel, e você vai me dizer qual é o seu papel. Porque do outro você já é doutor. Você já sabe o que o outro tem de fazer. Agora eu não sei se você sabe o que você tem de fazer. E muitas vezes eu entro num relacionamento sabendo o que o outro tem de me conceder, mas eu não sei o que eu tenho de conceder para o outro. Não vai dar certo, né? Não vai funcionar, porque, irmãos, quando as pessoas se relacionam dessa forma, eles pensam apenas aquilo que honra, aquilo que traz lucro, não aquilo que Deus espera deles. Ele só pensa na honra que ele recebe e no benefício que ele vai ter daquilo, mas ele não sabe, ele não pensa o que Deus espera dele. Todo pensamento é o que eu tenho, mas não o que eu tenho de fazer. Eles são muito sensíveis, irmãos, naquilo que os outros devem fazer ou devem ser, mas não o que eles têm de fazer para os outros. Assim é com os magistrados e com as pessoas, com muitos pastores e com o rebanho, com muitos maridos e suas esposas, com muitos pais e seus filhos. Nosso primeiro cuidado deveria ser conhecer e realizar as nossas obrigações nos nossos relacionamentos, que agradam a Deus. E então olhar, procurar ir atrás das bênçãos, encorajando a recompensa, fazendo aquilo que eu tenho de fazer. Há uma promessa: se eu fizer isso, o Senhor me concederá tal benefício. Então, ao invés de querer do outro, eu vou atrás dos benefícios de fazer o que Ele me manda fazer. O que é que eu tenho de lucro da parte de Deus em fazer o que eu preciso fazer para o outro? Eu quero a recompensa antes de fazer o que eu tenho de fazer. Eu quero as promessas antes de cumprir a lei. Eu inverto a lógica do pacto. Eu preciso obedecer para que eu tenha as promessas. Se eu fizer, eu vivo; se eu não fizer, eu morro. E eu quero logo os benefícios do matrimônio antes de fazer o que eu tenho de fazer, de cumprir o que eu tenho de cumprir. Isso é algo que precisa ser claramente percebido por nós antes de entrarmos no matrimônio, né? Ainda nesse mesmo princípio, puritano aconselha o seguinte: pessoas que ainda não casaram, ele afirma, seria sábio da sua parte se você, antes de entrar no estado do matrimônio, que você soubesse completamente o que é requerido de você e quais as habilidades que você tem para cumprir aquilo que é requerido de você. Se você vai entrar no matrimônio, seria bom você saber disso.
Porque primeiro eu quero saber o que o outro vai fazer para mim, mas eu deveria saber o que eu tenho de fazer para o outro. Posso garantir a vocês, irmãos, o divórcio não seria tão comum como é nos nossos dias se fosse assim. Porque nos divorciamos porque o outro não faz aquilo que eu espero dele. O que eu espero dele. É tanto divórcio, até mesmo no meio do povo de Deus. O Senhor seria mais honrado no meio da igreja se nós vivêssemos segundo os princípios aqui estabelecidos, irmãos. Então, duas coisas, vamos apenas focar para nós encerrarmos, antes de concluirmos aqui. Temos 3 minutos para meio-dia. Duas coisas. Primeiro, tendo em vista que o marido e a mulher têm obrigações a cumprir no matrimônio, tá certo? Nenhum deles deve esperar pelo outro. Esse é um princípio vital. O marido tem obrigações, a mulher tem obrigações. Não espere pelo outro. Cumpra suas obrigações. Certo? Não faça as suas obrigações na dependência do outro fazer. Faça porque é sua obrigação diante de Deus fazer. Certo? Cada um deveria buscar ser fiel diante do Senhor, independente do outro. O marido, ele é responsável diante de Deus por ele mesmo. E ele não pode se esquivar das suas obrigações se a sua mulher não cumpre o dela. Ah, Senhor, eu adulterei porque minha mulher é assim, assim, assada. Não. Não é esse o teu papel. Você precisa resolver isso. Você não pode, entenda isso, irmãos, na falha do outro, você não está desculpado pelos seus pecados. Senão, o dia do juízo seria uma festa da psicologia. Eu diria assim, porque todos nós somos vítimas de alguma coisa. Eu faço isso porque no passado meu pai me fez isso, minha mãe, porque eu sofri um abuso, então... E você não vai para o inferno porque está vivendo no abuso dos outros. Você acha que vai se justificar na prática do seu pecado, pelo pecado que alguém fez contra você? Não vai, não funciona assim. Todos nós pagaremos pelos nossos próprios pecados. Aquele que cometeu o abuso vai pagar diante de Deus pelo seu pecado. E você que pratica o mesmo pecado hoje vai sofrer pelos mesmos danos. Ninguém sairá ileso. Não haverá. Então, o marido não pode dizer para a sua esposa, ou a mulher dizer para o seu marido, eu ajo com você assim porque você não faz aquilo que é para ser feito. Porque você não é assim que é o acordo. Não é assim que é o acordo. E é por isso que o divórcio se estabelece no meio da igreja. Certo? Cuidado, para você não justificar os seus pecados com o pecado do outro. Isso não é justificável diante de Deus. Se a mulher ela negligencia as obrigações, não somente ela faz o que é errado para com seu marido, mas ela desonra a Deus, que a chamou para cumprir aquelas obrigações. E no nome dele, ela entrou em aliança com o marido. A mulher jamais pode dizer, eu não sou submissa ao meu marido porque ele não me ama como a Bíblia manda. Veja, é mais fácil a mulher amar o marido quando se submissa ao marido, quando o marido a ama como Cristo ama a igreja. É mais fácil. É mais fácil, mas não é que ela é desobrigada caso o marido não seja tão bíblico como deveria ser. Você acha que Pedro, escrevendo à igreja, disse o quê? Dizendo, como é que a mulher deve ganhar o marido descrente? Com um coração humilde, sem palavras, obediência, submissão.
A mulher não está desobrigada a isso porque o marido não é crente. Ela permanece nos mesmos princípios, a mesma coisa o marido. Ela é responsável por cumprir suas obrigações como mulher, independente do comportamento do marido. Ela deve perseverar em submissão, não é? E até o fim ela deve fazê-lo. Até o fim ela deve fazê-lo. Também o marido e a mulher deveriam buscar, irmãos, eles devem buscar cumprir sua própria obrigação primeiro. Cada um a sua própria obrigação. Antes de você começar a cobrar do outro, cada um cumpra a sua própria obrigação. E assim deveria ser. Perceba, irmãos, lá em Romanos, no capítulo 12, verso 10, Paulo diz assim: prefiram um ao outro em honra. Prefiro em honra um ao outro. Um puritano escreveu: eu desejo que nunca possa surgir questionamentos ou crescer questionamentos na vida de um casal que venham a questionar a lei entre um homem e uma mulher, cuja obrigação é governar a casa ele governar a casa e ela ser submissa ao marido. Ele diz: a maneira de honrar um ao outro o desejo dele era que nunca eles chegassem a questionar o papel dele e o papel dela. Essa é a maneira de vivermos em honra um ao outro. Esse deve ser o princípio. Segundo e último ponto: nem o marido nem a mulher devem definir o seu direito pelas obrigações dos outros. O marido ele pode ser tentado a demandar total submissão da mulher e por isso ele pode se comportar como um tirano. Ele pode se comportar como um tirano. Ele demanda isso e ele entenda isso, irmãos. Não defina o seu direito pelas obrigações do outro. Qual a obrigação dela? Ser submissa. Então o meu, ser tirano. Ela não me obedece, eu vou ser tirano. Não defina assim. Isso é pecado. O marido, ele é tentado a demandar submissão total da sua esposa e por isso facilmente ele se torna um tirano. Enquanto a mulher, ela pode ser tentada a demandar do seu marido um amor sacrificial. Irmãos, essas demandas elas são pecaminosas em si mesmas. Elas são pecaminosas em si mesmas. Aquele que pensa na relação com a sua esposa, pensando nas obrigações que ela tem para com você, já negligenciou as suas próprias obrigações. Já negligenciou suas próprias obrigações, que não é esse tipo de comportamento. Negligenciar suas próprias obrigações, a negligência da própria obrigação é a raiz da demanda para que o cônjuge cumpra o seu. Veja, eu negligencio a minha própria e eu obrigo a pessoa a fazer o que eu quero. Aí está a raiz da complexidade. Eu não faço e eu demando do outro. Porque era para ser nesse processo, mas uma vez que eu faço o que é para ser feito diante de Deus, é fácil para uma mulher ser submissa ao marido quando ele a ama. Cumpra o seu papel e você vai usufruir dos benefícios disso. Agora, se você tem uma esposa que é irreverente, ela desrespeita, ela não é submissa, aí isso é um assunto que tem que ser tratado pela igreja. Mesmo você não fazendo isso, é necessário que isso seja tratado pela igreja.
para que haja uma solução quanto a essa demanda. Você sabe qual é a única maneira de eu evitar tudo isso, irmãos? Sendo zeloso em cumprir a minha própria obrigação. Comece assim, faça o que você tem de fazer, cumpra o que você tem de cumprir e peça a Deus graça para fazer em amor, em respeito e dedicação. Lembre-se que quem você fez uma aliança não só com seu cônjuge, mas também diante de Deus, que é sua testemunha. Deixa eu encerrar dizendo essa expressão citada por Joe Big. Felicidade no matrimônio não está vinculada com o que o cônjuge faz, mas em cumprir as nossas próprias obrigações, voluntariamente e alegremente, porque você fará isso como ao Senhor. Eu vou repetir: a felicidade no matrimônio não está atrelada com o que o cônjuge faz, com o que o seu cônjuge faz, melhor dizendo. Não está atrelado com o que o seu cônjuge faz, mas em você cumprir as suas próprias obrigações, voluntariamente, alegremente, porque quando você faz como ao Senhor, você faz ao Senhor, é a Ele que você está obedecendo. Seja esse o seu primeiro e mais importante e a mais importante preocupação. Preocupe-se em fazer o que você prometeu fazer. Procure realizar o que Deus te mandou realizar. E certamente você vai estar lutando como ninguém pela paz e harmonia do seu matrimônio, sem dúvida alguma. Alguma pergunta, irmãos? Alguma dúvida? Passamos 9 minutos do meio-dia, mas está um tempo bom. Alguma dúvida, alguma pergunta, por favor? Aproveitando esse clima.